Daremos prosseguimento à nossa disciplina de inteligência artificial. Estamos trabalhando atualmente na unidade 4, né? Referente às redes neurais artificiais, tá? Então, a ideia de hoje é que estejamos trabalhando com as sessões 4.2 e 4.3. Nas aulas anteriores, pessoal, foi passado para vocês, sempre que no término das aulas temos algumas atividades. E na aula passada vocês devem ter recebido as atividades referentes a redes neurais. Basicamente, deixa eu abrir aqui a atividade, vocês tinham também, nessa atividade, seria bom que vocês tentariam simular aí o neurônio em si, ou esse neurônio artificial. Esse foi o exercício passado da aula anterior. Vocês conseguiram trabalhar com o exercício? Fizeram? Como é que foi a situação? Eu fiz esse aí, professor. Fez? Amos, conseguiu fazer, Amos? Pra ser franco, professor, eu nem tentei fazer. Ah, tá. Então era bom depois aí. Qual é a ideia desse exercício? A partir do momento que a gente entende como o neurônio artificial funciona, a gente vai conseguir agora verificar, né, nessas outras sessões, algumas adaptações a mais, né? Lembrando que este neurônio aqui, o perceptron, seria o neurônio mais, vamos dizer assim, mais comum de ser ensinado no início do processo de aprendizagem das redes neurais artificiais, né? E basicamente ele tem uma fundamentação matemática, uma equação, contemplando um somatório das entradas, lembrando aqui que o x0 ao x3 são as entradas, né? A característica básica do processamento referente às redes neurais artificiais a gente considera entradas como se fossem vetores. Então, algum sinal que nós estamos tentando interpretar, basicamente, então, reconhecimento de imagens, né? Sons, padrões de entrada de informações, aí, se formos analisar grande volume de dados, né? Mas, basicamente, é um vetor. Esse vetor aqui da entrada estará multiplicando pelos pesos sinápticos, que são representados por esse W aqui. Então, esse W seria os pesos sinápticos, ele também é um vetor. E a ideia é que o vetor das entradas, ou seja, as entradas, o tamanho desse vetor é igual ao tamanho do vetor dos pesos sinápticos. Então, aqui é basicamente uma multiplicação de x de cada elemento desse vetor, no caso x0 aqui é um elemento, o primeiro elemento desse vetor, vezes W0. E aí, em seguida, mais x1 vezes W1 mais. Então, essa informação é feita um somatório da multiplicação de cada entrada pelo seu peso sináptico. Então, por esse peso sináptico aqui, nós conseguiremos fazer depois um somatório. Desse somatório, nós temos uma saída U, que é gerada simplesmente dessa multiplicação. Nós sabemos que nós aqui temos uma certa dificuldade em fazer multiplicações assim de casas decimais. Leva um tempinho a mais para ser calculado, mas para o computador isso aqui é extremamente rápido. Ele já trabalha bem com isso. Então, o que é trabalhoso para a gente, para ele vai ser feito de forma bem rápida. E esse somatório, após ter feito o somatório, nós temos uma função. Cada modelo de rede neural poderá ter funções para a ativação dessas informações. Basicamente, o perceptron, que é esse modelo aqui, ele servirá para classificar apenas se um elemento pertence a um conjunto ou não pertence àquele conjunto. Então, por ser esse tipo de classificação, geralmente a gente considera apenas uma função linear aqui, só funções lineares que são consideradas, né? E que consigo apenas classificar entre o elemento pertencer ao conjunto ou ele não pertencer ao conjunto. Muito bem, então a partir dessa função, então aqui nós temos uma função para esse modelo. Então, dependendo do valor de U, a saída será 1 ou será menos 1. Muito bem. Aqui nós temos o exercício 4. Aqui nós temos perguntas e respostas. Aí vocês tinham que fazer uma pesquisa, né? O exercício 4 aqui, nós temos os valores referentes a cada um desses componentes que fazem parte aqui de forma ilustrada da classificação
de tangerina e laranja, né? De tangerina e laranja. Então, aqui nós temos o conceito que se esse neurônio tiver como saída, ou seja, tivesse y aqui igual a 1, será tangerina. Se o y for igual a -1, seria laranja. Então, aqui nós temos um peso com, aliás, uma amostra de uma entrada com um vetor de 3 posições, só que os pesos sinápticos aqui estão em 4 posições. Então, para que isso possa ser resolvido, eu pedi para que vocês inserissem como primeiro valor em todas essas amostras, aqui nós temos 10 amostras. Então, o x0 de todas as amostras, vocês entrarão com -1. Então, x0 com -1. E depois, os valores já estão aqui descritos. A ideia era que vocês implementassem este modelo. Até, caso tivesse interesse, poderiam usar qualquer linguagem de programação para automatizar esse processo. Aí vocês fariam a entrada e automaticamente, após a automatização do processo, ou seja, fariam um programa para fazer esse cálculo, ele estaria respondendo e vocês preencheriam aqui se essa primeira amostra refere-se a uma tangerina, saindo com o valor 1, ou se a saída é -1, sendo equivalente a laranja. Neste conceito aqui, esses valores que estão aqui, esses pesos, já foram adaptados. Lembrando que quando apresentamos para vocês, foi apresentado na aula anterior o perceptron, os valores dos pesos sinápticos, eles são gerados inicialmente aleatoriamente. Tá? Então, inicialmente, a gente gera de forma aleatória. Após eles estarem gerados de forma aleatória, são feitos ajustes para que esses pesos, conforme esse somatório aqui estabelecido, tenha a saída desejada. Qual era a saída desejada? Então, as amostras, houve uma fase de treinamento, nessa fase de treinamento, em que foram ajustados esses pesos sinápticos aqui. A partir desse ajuste, é possível ter como saída a classificação na fase de operação, ter a saída aqui ou como tangerina ou como laranja, tá? Então, essa saída aqui é o Y em questão, tá? Então, esse modelo aqui da rede neural artificial é uma questão básica que vocês têm que ter em mente, que geralmente as demais modelos de redes são adaptados a alguns recursos a mais. Mas o elementar, eles funcionam desta forma aqui, com a equação. Por isso, até lá naqueles primeiros momentos das nossas aulas, as redes neurais, elas são consideradas, quando a gente fala rede neural artificial, né? É artificial. A nossa rede neural do computador, né? Artificial, vinculada à inteligência artificial. Essa rede neural, ela é subsimbólica. Por que é subsimbólica? Porque ela é em cima de números, né? Então, os números aqui a gente, conforme esses números são alcançados, que esses números soltos aqui, sem que estejam implementados no modelo, para a gente não tem valor nenhum, assim, não tem uma resposta clara do que vem a ser esses números. Mas esses números aqui, encaixados nesse vetor dos pesos sinápticos, né, estarão sendo e servirão como base para que possa aí obter a classificação de qualquer tipo de entrada, né, que esteja modelada para essa classificação de tangerina e laranja. Então, por isso que a gente considera isso aqui como subsimbólico. Como os nossos neurônios biológicos, né, que estão na nossa cabeça, eles também funcionam de forma subsimbólica. O que trafega nele, como também trafega nos nossos algoritmos, né, são pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos que fazem as sinapses entre os neurônios. Lembrando que os neurônios eles têm os axônios, né, e os dendritos, que fazem essa comunicação, né? Existem os neurotransmissores, né, que são substâncias que fazem com que os neurônios que fiquem próximos troquem informações. Aí nós temos a lei de Hebb, né, do treinamento. Conforme nós treinamos nossos neurônios biológicos, mais aptidão eles terão. Então, se a gente treina um novo idioma, o inglês, por exemplo, né, com o passar do tempo, eles ficarão cada vez mais habilidosos, né, e habilitados em estar se comunicando nesse idioma. Então, as transmissões serão facilitadas que contenham esse idioma, o inglês. Por exemplo, o Amos, aí, ele talvez não conhecesse o português, mas como ele está conosco aí já há um certo tempo, já está mais inteirado com o português. Ele estava mais inteirado com o francês e o idioma lá, como é que é o nome, Amos? O crioulo. Crioulo, isso.
Então, o crioulo e o francês estavam mais habituados, agora está mais, talvez, agora está habituado ao português. Então, ele, conforme ele foi praticando, né, o neurônio biológico, ele foi se identificando e facilitando as transmissões entre as informações, as sinapses referentes a esse idioma. Então, essa lei de Herb que estabelece isso também é aplicada aos neurônios artificiais. Então, conforme há um treinamento maior dos neurônios para um fim específico, mais habilidosa essa rede será para identificar essa característica, né, que está sendo passada para eles. Então, isso faz parte do treinamento, aprendizagem. Então, isso posto, a gente vai agora então voltar para a aula. Então, isso aqui é importante. Então, é importante que vocês tentem fazer isso. Aqui está bem explicadinho como vocês farão. Está lá na aula também, né? Se vocês verem o vídeo depois passado, mas é bem simples, é multiplicando. x0 vezes w0 mais x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais x3 vezes w3 mais xn vezes wn, tá? Então, o tamanho do vetor vocês é que vão estabelecer e dependerá também do tamanho do que vocês estão tentando, né, identificar, qual o sinal que vocês querem processar. Muito bem. Jean Carlos? Oi, professor. Oi, tô sim. Você que trabalha em desenvolvimento de sistemas, né? Isso. E aí, você já colocou em prática alguma questão de redes neurais artificiais ou ainda não? Então, professor, uma vez que eu mexi utilizando uma API de inteligência, né? Sim. Para capturar e armazenar e tipo, agrupar um banco de informações, né? Para dar resposta. Aqueles robôs de chat. Perfeito. Eu cheguei a mexer. Você também já usou aqueles plugins da Android, da Google? Quais plugins dele? Não, tem um API da Google que você consegue colocar. Tem um... sei. Você consegue adaptar no seu software, usa JSON para comunicar entre eles, né? Aí também serve para identificações. Mas é legal. Lá você trabalha em cima... essas APIs é evidente que trabalham em alto nível, né? Você não tem acesso ao que vem por baixo, né? Que é isso aqui que nós estamos vendo hoje aqui. Alguém mais aí conseguiu utilizar isso aí profissionalmente em algum momento? Ou ainda não? Acho que não, né? Mas quem sabe estarão próximos já de utilizar isso profissionalmente. Muito bem. Então, a questão de hoje a gente vai falar sobre a questão do aprendizado. Então, uma das características, como já foi mencionado, principais, né, da rede neural é a capacidade de aprender com o ambiente. Então, o que a gente fala de aprender com o ambiente? Lembra lá do x0, x1, a entrada. Quando a gente starta o nosso algoritmo, a primeira vez essa rede neural, estamos passando a informação para ela, configurando para a fase de treinamento, ela não tem conhecimento nenhum do que está ali por vir. Então, os P-sinapses são todos ajustados, ela não está ali apta a identificar nada. A partir do momento que ela inicia esse treinamento com as informações do ambiente que ela vai estar trabalhando, ela vai, com o tempo, melhorando o seu desempenho. É muito parecido conosco, né? Então, é evidente que isso aí está simulando os nossos neurônios biológicos, e a ideia é essa, que conforme a gente vai usando-os cada vez mais em prol de um objetivo, mais habilidosos ficaremos sobre aquele assunto, né? Sobre aquela ação, se a gente pensando naquela linguagem, né? Naqueles dispositivos eletrônicos, né? Então, naqueles IoT que estamos trabalhando. Então, todas essas informações, é evidente, quando a gente vai trabalhando mais com esses dados, a gente vai ficando mais habilidoso. A rede neural é a mesma coisa, né? Então, como é que a gente poderia estar tentando formalizar, né, o que vem a ser aprendizado de uma rede neural? Então, a aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural são adaptados por meio de um processo de estimulação pelo ambiente no qual a rede está inserida. Então, quando a gente fala parâmetros livres, quando você provê, por exemplo, vou estar analisando o sinal de uma imagem, né? Vou estar tentando reconhecer uma face humana, né? Ou reconhecer, vamos imaginar que estou criando uma rede neural para reconhecer bois.
para fazer contagem de bois em fazendas. Então lá está o drone voando, o drone está voando, ele está contando as vacas ali, né? Esse processo de contagem parece bobo, mas quem tem fazendas grandes, né, precisa dessa contagem sempre sendo feita para que ele possa controlar o seu rebanho. Então, nesse contexto, quando a rede neural ela é iniciada o treinamento, os parâmetros dela estão todos livres, não tem nada configurado para aquele reconhecimento. A partir do momento que ela estará na fase de treinamento, recebendo estímulos no ambiente, ou seja, as fotos dos bichos, né, dos bois lá que ela possa reconhecer, a primeira que ela começa a receber essas fotos e receber, aí nós temos o treinamento, a aprendizagem supervisionada, né? Então nós vamos passar ali qual é a saída esperada. Aquela imagem é de um boi, por exemplo, tem que sair boi, então nós vamos qualificar aquela saída, ela é a saída da classe 1, boi. Aí é evidente que tem que ter outras fotos de outros bichos, árvore, né? Ou seja, que não é boi, para falar que todas essas outras fotos, ele vai sair -1, ele não é boi isso aqui. Então, vai indicando. Então, é evidente que não serão apenas 10 fotos, 100 fotos, que ele vai ter uma precisão, né? Vai ter que ter muita foto, né? Aí a gente pode trabalhar no mínimo aí com 1000 fotos, para que essa rede consiga ter uma acurácia relativamente boa. Então, esses parâmetros ficam ali sendo trabalhados, né? E isso gradativamente faz com que eles sejam melhorados, né? Então, a partir do momento que eles estão sendo trabalhados ali, a ideia é que, com o passar do tempo, eles comecem a melhorar. Então, esse estímulo do ambiente faz com que eles sejam adaptados para aquele fim, para aquela identificação. E agora vem aquela pergunta, né? Por que, né, que a gente tem que criar um algoritmo que trabalhe com a questão de aprendizagem? Então, Roosevelt e Nervin, que são escritores aí muito bem conceituados na área de inteligência artificial, eles elencam 3 razões básicas para que estejamos adotando algoritmos que aprendam, né, que usem esse processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, lembrando, é um mecanismo, é uma forma heurística de trabalhar. Então, nós temos lá 2 conceitos que vocês têm que ter em mente. Quando alguém falar para vocês como é que funciona o processo de aprendizagem, qual método, qual teoria que vai ter que ser usada, né, vamos dizer assim. Então, qual tipo de algoritmo? Então, o algoritmo que vocês vão ter que usar será um algoritmo que tenha ênfase heurística, ou seja, tentativa e erro. Vai se ajustando ao que está sendo ali proposto para se reconhecer. Quando a gente trabalha em algoritmo, por exemplo, você vai fazer um algoritmo para controlar o estoque de um supermercado. Esse algoritmo que vai controlar o estoque deste supermercado será um algoritmo determinístico. Ele vai debitar e creditar. Então, nesse contexto, ele não tem que aprender. Você vai implementar ali como ele vai funcionar. Então, todos os detalhes de estar analisando se os produtos que estão sendo vendidos, estão sendo comercializados, se eles têm data de validade, né? Se ele tem que controlar o lote, se não tem, não precisa de lote, são produtos que não teriam essa data de validade. Então, essa característica é uma característica de um algoritmo determinístico. Então, temos 2 ações aí, algoritmos com enfoque determinístico e enfoque heurístico. Quando a gente tem o enfoque heurístico, nós estamos trabalhando com algoritmos de inteligência artificial, que podem estar relacionados, basicamente, a questões de algoritmo que trabalham com processos probabilísticos, aí entra os redes bayesianas, vai entrar aí regressão linear, vai entrar processos estocásticos, então é em cima da estatística e probabilidade, nós temos as características. Isso é uma questão muito aplicada dentro do data mining. O data mining, em busca de padrões, os algoritmos que trabalham ali naquele machine learning para estar minerando esses dados, muitas vezes, a maioria deles, eu acho que nem todos eles, né, vamos dizer assim, terão ali embutido características de estatísticas, de agrupamento, de minerar informações ali que possam ser úteis. Então, aí estará ali, nesse conceito, trabalhando em cima de questões estatísticas. A outro mecanismo é usar essa linguagem subsimbólica. Subsimbolicamente, a gente usa, então, a questão das redes neurais artificiais. Nessas redes neurais artificiais, a gente vai trabalhar em cima de equações
matemáticas, derivadas, né? Vamos estar trabalhando em cima de somatórios, como estamos aí, funções gaussianas, então, entre outras situações, mas essas estariam embutidas neste conceito da linguagem subsimbólica. Então, voltando aqui, então, por que usar neurônios? Né? Por que essa questão dos neurônios artificiais está vinculada ao aprendizado? Né? Quando a gente trabalha em cima de inteligência artificial, os responsáveis pelo design do sistema não têm como antecipar todas as situações. Então, nós estamos lá provendo, vocês devem ter visto aí na televisão, que chegou um robô da China em Marte. E esse robô, eu não fiquei sabendo de qual foi o período de viagem dele, né? Eu sei que ele está lá em Marte, andando por lá. Não vai ter pessoas controlando esse robô. Esse robô ele vai ter que estar, em muitos momentos ali, de forma autônoma, conhecendo o ambiente, tentará ali se locomover, ou se não, aí vai ter que depender da programação dele, mas a maioria das vezes que ele estiver lá em Marte atualmente, ele está trabalhando de forma autônoma. E mesmo... Ele manda foto todo dia, acho que ele tem um período, né? Sim. Ele envia várias fotos, assim, diariamente. No site da NASA tem lá a galeria de fotos da missão. Além disso, ele carrega suas baterias quando o sol bate dele, né? Ele tem umas asinhas, né, que tem placas solares, né? Exatamente. Então, todo esse processo é autônomo. Então, é evidente que quem projetou tentou embutir ali algumas regras básicas, né? De mandar as fotos, de estar captando o sol, quando perceber que tem luminosidade e energia solar, luz solar, ele vai estar tentando carregar suas baterias. Alguns processos, é evidente que foram planejados, mas eu não sei, eu até desconheço se lá em Marte tem tempestades. Não sei se tem tempestades de areia, sei lá o que pode acontecer naquele planeta, né? Então, nessa situação, ele tem que estar provendo ali algumas situações que não foram planejadas inicialmente, mas que ele terá que estar se adaptando ao que possa acontecer. Então, nesse contexto, todo momento que você vai criar um software, principalmente de locomoção, né? Se você for... Vocês podem até tentar já, basicamente, tem o Arduino, é bem simples, vocês podem tentar criar um veículozinho. Tem aí acho que, não sei, os preços que subiram um pouquinho devido à questão do dólar, né? Mas dá para vocês tentarem criar um veículozinho autônomo, que ande aí no ambiente, por exemplo, com alguns objetivos, sei lá, aí fica a critério de vocês, mas a ideia é que ele consiga se locomover aí sem que ninguém o controle. Então, nessa situação, é uma possibilidade, né, de já tentar propor aí um veículo autônomo, né? E nessa situação, tudo que... Evidente que quando a gente está criando um veículo, por exemplo, veículo autônomo, um protótipo, né? Ele terá, por exemplo, que sair de um ponto e chegar no destino. Então, nós temos o estado inicial ou final. Ou, se não tem estado inicial, ele pode começar em qualquer lugar daquele ambiente. Mas ele tem que chegar no final, no estado X, para ele desligar. Então, evidente, fazer ali uma configuração básica, mas tentar com que ele seja autônomo e chegue nesse estado final apenas. O restante, tudo que for acontecer no meio do caminho, basicamente, é só não deixar ele bater, qual distância virar, observar questões de obstáculos, né? Então, tudo isso pode ser previsto, mas na maior parte das vezes não vai ter todas as possibilidades de vocês mapearem todos os estados possíveis deste pequeno veículo, né? Essa é a ideia de criar um protótipo. Muito bem. Então, isso também faz com que possamos aí a ideia de se aplicar algoritmos de aprendizado, que usem o aprendizado, né? Todas as mudanças que tendem a ocorrer ao longo do tempo. Então, hoje tem alguns robozinhos aí que são bem simples, que falam robô para ele, né? Eles monitoram a bolsa de valores. Podemos considerá-los como agente inteligente, né? Mas a ideia se estivermos criando um agente inteligente um pouco mais sabido, vamos dizer assim, mais esperto, ele terá que se adaptar aí a visões econômico-financeiras que poderão estar sendo provocadas tanto por governos, por crises, né? Nós estamos vivendo um momento que algumas situações ocorrem devido à pandemia, algumas variações do mercado. Então, nessa situação,
criar um mecanismo que se adapte a receber informações e, a partir disso, estar provendo soluções àquela situação. Hoje em dia também já está sendo prevista aí a web semântica. Já ouviram falar da web semântica, pessoal? Não. Não, né? A web semântica, a ideia é que haja uma padronização e que agentes inteligentes consigam ler a web e retirar informações essenciais dela, né, via uma lógica descritiva. O que vem a ser a web semântica? Quando num texto, um exemplo simples, num texto, quando vocês veem a palavra negrito, uma palavra em negrito, o que aquela palavra quer mostrar para vocês? Como está aqui, ó, o negrito ali, todas as mudanças tendem a ocorrer ao longo do tempo. O que esse negrito indica? Atenção, Atenção. Isso, temos atenção, observa essa palavra, né? Então, na web semântica, a ideia é que nas páginas, além de ter ali o conteúdo do site, ter uma outra camada de XML explicando o que é importante naquela página. Pode ter uma descrição, pode ter valores, pode ter hierarquia de conteúdo, né? Essas palavras em negritos, elas podem estar em destaque, referenciadas com a explicação do que vem a ser, né? É uma documentação em que, no futuro próximo, agentes inteligentes poderão ler essas páginas e interpretarem a notícia de forma a transmitir, e até para a autoaprendizagem deles, né? Então, uma página internet que aparece lá uma letra vermelha indicando um acidente, está transmitindo ali uma informação que é relevante. Então, na web semântica vai estar isso aí, numa camada específica, né? Para prover aí conhecimentos aos agentes inteligentes. Nós temos a ideia da criação de ontologias. Existe uma linguagem já, OWL, de ontologias, que teremos mecanismos de inferência que poderão, em cima das ontologias, o que é uma ontologia? É uma hierarquização de objetos, explicação desses objetos com propriedades, né, que seja possível a leitura e a inferência, ou seja, que um software consiga, né, um agente inteligente consiga ler aquelas informações e tirar conclusões daquelas informações que estão contidas ali. Basicamente é isso. Então, essa ontologia está crescendo e a ideia é que ela estará embutida na web semântica. Muito bem, então a web semântica vai ajudar, evidente, agentes inteligentes a tomar decisões, por exemplo, em bolsa de valores. Outra situação também que faz com que estejamos usando algoritmos que usam aprendizagem situações que sejam difíceis de ser resolvidas deterministicamente. Então, um exemplo aqui, nós temos uma facilidade, né, em reconhecer faces humanas. Então, nós encontramos alguém, vimos o rosto dessa pessoa, depois de um certo tempo, se a gente encontrá-la algumas vezes, né, criar uma certa convivência, após um período, caso não estejamos nos visualizando mais, né, vamos imaginar que nem Facebook, Instagram, WhatsApp tem essa pessoa. E com o passar do tempo, depois de um certo tempo, reencontramos essa pessoa, muitas vezes conseguimos identificá-la novamente. Então, nosso cérebro, nossa rede neural, né, foi treinada há muitos anos essa identificação das imagens. Muito bem. Então, nessa situação, quando a gente... Agora, se formos pensar em programar de forma determinística, como reconhecer um rosto humano? Um bicho, por exemplo, né? Vamos imaginar um gato, um cachorro. Deterministicamente programar isso, eu vejo que é praticamente impossível, né? Vocês têm uma noção de como programar para reconhecer uma face humana via algoritmo determinístico? Alguém já pensou nisso, em criar um algoritmo dessa forma, de reconhecimento de imagem? Não, pessoal? Acho que não, né? Então, muito bem. Eu também confesso a vocês que não tem... não vejo também como criar um algoritmo determinístico para reconhecimento de imagens. Então tudo que for de difícil programação determinística, ela se encaixa melhor em programações que sejam heurísticas. Então, uma característica aí para que possamos usar algoritmos de aprendizagem, né, que usem aí as redes neurais.
Então, a gente, basicamente, uma imagem é difícil, né? Nós temos ali pigmentações da imagem, né? Se formos analisar. A câmera, né? A câmera que foi usada para aquele registro daquela imagem, a resolução que estava disponível, se estava bem iluminado, se não estava. Então, existem muitos fatores referentes até a essa questão da iluminação da imagem, da qualidade dela, a distância, né, que foi retirada a foto, se foi uma foto próxima, distante. Isso tudo influenciaria, caso pensássemos, né, em estar programando um algoritmo determinístico. Mas, mesmo assim, eu vejo que não consigo nem pensar um mecanismo que não seja o uso de redes neurais artificiais para esse tipo de reconhecimento. Então, mesmo quando a gente usar uma API da Google, ou usar uma função ali do Python, né? Ou usar o MATLAB, que também tem uma toolbox que trabalha com inteligência artificial, a gente passa só os parâmetros, passa só a imagem, e o neurônio nos responde, né? Então, ele já está tudo ali programado para nos responder quanto a isso. Então, a gente não se preocupa, né, nem pensar como foram feitos, mas já de antemão antecipo que não foi um algoritmo determinístico. Ali temos um algoritmo heurístico, né, uma rede neural que está ali por trás, recebendo esse sinal, decompondo esse sinal em um vetor, fazendo a sua entrada, fazendo seu treinamento, e a partir daí fazendo as suas conclusões. Muito bem, pessoal. Então, aqui o ciclo de aprendizagem de uma rede neural. Então, nós temos o estímulo externo, o que nós vamos estar resolvendo. Então, a rede neural receberá esse estímulo externo, fará as modificações nos seus parâmetros, então estará ali se ajustando para esta informação. Quando pensamos em ajustar, estamos trabalhando ali com os nossos pesos sinápticos, e a rede neural passa a responder diferente a cada modificação que está sendo aplicada. Então, basicamente, é isso aí que podemos estar usando para a rede neural. Então, você acabou de produzir lá, você codificou sua primeira rede neural, seu primeiro neurônio. A princípio, ele não estará resolvendo nada ainda. Só após o treinamento aos estímulos externos é que ele estará se ajustando para que traga resultados. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Queira falar alguma coisa? Tá bem claro? Tá claro. Ótimo. Muito bem. Então, existem alguns mecanismos de treinamentos, de aprendizagem. Então, nós temos aqui, basicamente, essas 5 regras de aprendizagem que podem ser aplicadas às redes neurais, tá? Nós temos, por exemplo, a primeira ali, aprendizagem por correção de erro. Então, essa daqui é uma alternativa bem viável, né? Ela é interessante para que ela possa ser utilizada, porque a partir do momento que esta regra ela é utilizada, essa por correção de erro, a gente consegue ter ali parâmetros se está indo bem ou não a nossa aprendizagem. Pessoal, estamos escutando bem? Sim, professor. Sim, está dando, parece um barulhinho aqui, como se estivesse conectando alguma questão aí. Mas tudo bem. Então, essa correção de erro, todo momento se nós pensarmos nosso neurônio artificial, quando ele está treinando, ele vai errar algumas vezes. Este erro ele pode ser mensurado para que possa ser ali gerado uma correção em cima do que está sendo treinado. Então, isso é importante que tenha a correção de erro. Então, o erro faz parte de qualquer procedimento de aprendizagem. Então, faz parte do algoritmo heurístico, né, o erro. Então, o erro tem que ser analisado e tem que ser feito correção em cima deles, né, para que os ajustes possam ser melhor implementados nos peios sinápticos, né, no que está sendo provido ali. A situação, aprendizagem via memória. Então, o que vai ser essa memória? Né? Essa memória também, ela faz parte da aprendizagem. Nós temos ali o X1 e D1. Esse X1, o que vem a ser ele? Ele é a entrada que está sendo trabalhada. E o D1 ali é a saída desejada. Então, nessa estratégia aí, a ideia é estar ajustando os pesos, né, via essa possibilidade de saída. Nós temos uma entrada e na fase de aprendizagem indicando qual é a saída, a memória que tem que ser resolvida, tem que ser trabalhada, né? Então, a ideia é que seja feita aproximações e se talvez aí com esta saída desejada se possa estar implementando uma função de regressão linear
que esteja ali gerando uma tendência do que está sendo trabalhado, do que está sendo aprendido. Até mesmo para que possa estabelecer aí os vizinhos, né, os itens que estarão correlacionados àquela entrada que está sendo prevista ali. Então, esta questão da memória, ela faz parte, né, ela é uma questão que tem que estar ali vinculado, né, quando a gente faz um treinamento supervisionado. Então, o aprendizado Hebbiano. Esse aprendizado Hebbiano, então, vem daquela teoria, né, de que quanto mais praticamos as sinapses, ou seja, quanto mais treinamos ali o conhecimento sobre um determinado assunto, melhor ficaremos. A mesma coisa ocorre com esses neurônios artificiais. Quanto mais treinamentos fizermos, mais o ambiente for utilizado ali para esse treinamento, mais resultados satisfatórios serão encontrados. Mais as sinapses ocorrerão de forma mais contínua, né? Mais o conhecimento será transmitido entre esses neurônios. Então, essa é um mecanismo também que pode ser implementado. Então, nós temos ali o aprendizado com correção de erro, o de memória e o Hebbiano, eles se encaixam no mesmo algoritmo. A gente pode, nesse neurônio, estar implementando esses 3 itens internos ao neurônio, né? Eles se encaixam bem. Já o aprendizado competitivo, já existe uma outra teoria envolvida. Nessa teoria, a ideia é que, se nós estivermos trabalhando em cima de uma rede neural com diversas camadas, os neurônios eles estarão ali fazendo uma disputa, estarão disputando quem vai estar saindo com o sinal de melhor qualidade depois da entrada realizada, né? Então, basicamente, eles vão estar trabalhando ali nas entradas de forma com que um neurônio consiga, né, ser ligado antes que o outro. E esse neurônio que for ligado, ele terá ali o conhecimento alcançado. Então, é uma questão do aprendizado competitivo, esse já é mais difícil de ser implementado. Eu ainda não implementei desse mecanismo de competitivo, né, mas a teoria é essa que faz com que os neurônios eles estarão ali tendo um vencedor que estará saindo com o resultado desejado. Então, quem não tiver conseguindo trabalhar, os outros que forem chegando após esse neurônio que conseguiu chegar no resultado mais rápido já serão desconsiderados, né? Ele será ali usado como referência. Muito bem. Nós temos o último aprendizagem aqui, o de Boltzmann. Esse Boltzmann, ele, na verdade, ele é um físico austríaco, o Ludwig Boltzmann. Ele é um físico que implementou aí uma teoria sobre questões de termodinâmica e estatística. Então, a ideia aí é que, via calor, né, possa estabelecer aí, via essas máquinas de Boltzmann, né, via calor da termodinâmica, identificar qual era o aprendizagem que estava sendo utilizado, né. É evidente que isso foi feito anteriormente em cima não era de computadores, né. Alguns dessas pessoas que estão aí envolvidas nos primórdios da inteligência artificial implementaram isso em máquinas, usando questões elétricas mesmo, transmissões elétricas. Então, criaram mecanismos aí que pudessem simular o aprendizado, só que eram de sinais elétricos. Então, quando a gente pensa em neurônios dessa forma, a ideia é que todos os neurônios eles consigam ali trabalharem. Vamos imaginar que temos uma rede com uns 10 neurônios, né? Os neurônios que forem chegando a um limiar de ativação, ou seja, chegou lá no nível de acerto ideal, este manterá seu acerto, os outros neurônios continuarão ainda trabalhando até que consigam estar implementando também acertos similares aos outros que atingiram o patamar correlacionado. Então, a ideia é que a rede toda vai alcançar um linear de conhecimento igual, para que possa ali finalizar as suas ações. Então, nessa situação, é uma rede em que o conhecimento fica ali descrito entre esses itens via acertos, né? Conforme mais conexões tiverem com estímulos, né, que tiverem mais aquecidas, elas são mantidas aí para que alcance o equilíbrio em todos os neurônios, tá? Então, isso aí está no material de vocês. Depois vocês poderão dar uma lida aí para interpretá-los melhor. Eu já só implementei, sendo sincero com vocês, essa correção de erro, a memória
e esse aprendizagem Hebbiana. O competitivo e esse aprendizagem de Boltzmann, eu ainda não implementei. Muito bem, pessoal. Agora, o Perceptron. O Perceptron, ele traz essas considerações básicas aí da correção de erro, né? Na correção de erro, da memória, da aprendizagem Hebbiana, né? Muito bem. Os Perceptron, então, eles são fruto de pesquisas do norte-americano Frank Rosenblatt, com 3 ideias básicas, né? Que usaram aí o neurônio artificial de McQuilly-Pitt e o mecanismo de aprendizagem de Donald Hebb. Então, o Perceptron, talvez, até nós já vimos ele anteriormente, ele é um dos mais comuns a serem utilizados. Basicamente, ele precisa, para que ele funcione de forma adequada, eles têm que estar implementando aí uma divisão linear entre conjuntos. Então, se nós tivermos como separar linearmente 2 grupos, é possível utilizá-lo, tá? Então, basicamente, ele vai estar tentando criar aí, por exemplo, nós temos um gráfico aí com alguns pontos. Esses pontos aí são os objetos reconhecidos para serem reconhecidos pelo neurônio, né? Então, a partir do momento que ele observa esses sinais aí, contemplando aí a distribuição nesse gráfico, ele vai estar se ajustando para gerar uma linha de tendência. Então, todo momento que ele consegue gerar essa linha e consiga separar duas classes, ele vai estar conseguindo aí, está estabelecendo, né, uma função linear e que vai conseguir estabelecer possivelmente qual é a tendência desses elementos que porventura venham a aparecer novamente neste gráfico. Então está aqui, importante. Então a regra de Rosenblatt determina que os conjuntos devem ser linearmente separáveis. Então eu só vou poder usar o Perceptron se eu conseguir separar linearmente os conjuntos. Então, caso contrário, não tendo essa resposta, não tendo essa separação, terá que ser adaptado nesta função uma correção de erro. Isso ocorre algumas vezes em funções lineares, né? Que ela tem um coeficiente de erro para que a curva possa se ajustar um pouco melhor quando não conseguimos separar linearmente dois conjuntos. Então, nessa situação aí, como está mostrando a imagem para a gente aqui está bem separado, né, os dois conjuntos. Então, ele na imagem à esquerda aí, temos o A e B separados. Aqui se aplicaria bem o Perceptron. Já na segunda informação ali, não se aplicaria tão bem essa questão do Perceptron e teríamos dificuldade em estar implementando este algoritmo. Certo, pessoal? Vocês chegaram de ler essa unidade? Não, né? Não, sim, como é que está? Uma outra situação, pessoal, vocês também se prepararam para a apresentação de hoje, do trabalho de vocês? Sim? Vamos ver. Vamos ver. Então tá certo. Então era isso, pessoal. Isso está contemplando nesta nossa sessão 4.2, tá? Então nessa sessão 4.2 contempla este assunto de aprendizagem para vocês possam estar observando. Por que implementar esse tipo de algoritmo, né? Então todo momento que tem que ficar na cabeça da gente. O que não for possível trabalhar de forma determinística, então se encaixa melhores aos algoritmos que têm ênfase nas questões heurísticas, tentativa e erro, né? Essas adaptações de parâmetros. Então, isso aí se encaixa melhor todos os momentos que vamos trabalhar com questões que são difíceis de serem codificadas. Então, eu vou trabalhar criando aí um contas a receber. Então, contas a receber não é necessário, né? É uma questão determinística. Agora, eu tenho que reconhecer produtos dentro do estoque, né? Fazer contagens via câmera, contar os produtos. Aí você vai ter que implementar uma questão mais complicada, vai ter que estar estabelecendo aí uma rede neural. Até mesmo quando for trabalhar em cima de OCR, né? Desculpa, OCR, reconhecimento de textos manuscritos. No computador é bem mais fácil o reconhecimento. Agora, reconhecer manuscritos também encaixa em um neurônio artificial, aliás, redes neurais, né? Um só não vai resolver, mas
um neurônio com várias camadas, aí ele conseguiria também se encaixar para leitura de manuscritos. Então, se fôssemos aí trabalhar com identificação de letras de cada um, é evidente que tem letras que são bem difíceis de leitura, né? Mas é possível também implementar em algoritmos de ênfase heurística a identificação de textos. Certo, pessoal? Vamos então fazer o seguinte. Chegamos aqui no final dessa nossa unidade e vamos passar para a próxima, tá? A nossa próxima unidade. Vou parar a gravação.